Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Então hoje a gente vai estar falando sobre medo, frustração e agressão. Não é isso, doutor Egnaldo? Exato, Elber. Lembrando que medo e frustração nós já falamos há algum tempo atrás, rapidamente. Hoje vamos dar um enfoque maior, vamos trabalhar um pouco mais, ver esse momento, até mesmo pelas questões que estamos vivenciando, né? Então é bom pensarmos sobre esse assunto novamente. Maravilha. Então hoje, como que a gente começa aí, então? Aqui a gente vê que medo e frustração tem uma certa ligação, né, doutor Egnaldo? Sim, deixa eu só fazer um breve resumo sobre os três tópicos, né? Até mesmo para a gente poder estar alinhavando esse momento, esse encontro. Já mando um abraço a todos que estão nos ouvindo, aos nossos irmãos aqui de Barra Mansa, Terceira Igreja Batista em Barra Mansa, os amigos. Eu gostei aí do nosso amigo, irmão, lá nos Estados Unidos, em Carolina do Sul, né? Um abraço para ele também aí, que até quase que Bahia foi para lá, né? Mas tá bom. Então, mas vamos pensando aqui. Pensando na questão que nós vamos falar hoje sobre o medo, não é aquele medo, e lembrando, como eu falei da outra vez, não é aquele medo que é um medo natural que nos ajuda a não entrarmos em problemas, né? Aquele medo que nos evita, que evita que façamos coisas que vai ser prejudicial à nossa saúde. Nós vamos falar um pouco, lembrando hoje, sobre aquele medo que, quando ele vem como um transtorno. O que é um transtorno? Aquilo que vem e mexe, bagunça a nossa vida, né? E ele vem geralmente com ansiedade. Então, medo e ansiedade acabam estando juntos, e na outra vez nós falamos até sobre a questão das fobias. Então, hoje vamos pensar nessa questão desse medo, que é aquele medo ou ansiedade, né, que excessivo, que vai atrapalhando o desenvolvimento, seja da criança, do adulto, e é interessante observarmos isso como que vem sendo desenvolvido, né, esse sofrimento causado, que vem aquela ansiedade por acontecer alguma coisa, por poder acontecer um problema iminente, e aí você já fica travado, fica com medo disso. Vem a questão também da fobia, a frustração. Nós vamos falar sobre os três. Então, a frustração também é um sentimento, uma sensação de incapacidade diante de desgostos sofridos. Quem de nós já não passou por alguma frustração? E a frustração, ela pode nos fazer crescer ou não, pode trazer um outro problema, né? Então, aquela emoção que ocorre quando algo que era esperado, aquela expectativa que a gente tem e não acontece, seja ela no âmbito familiar, seja ela no trabalho, na escola, e aí a gente percebe tais coisas acontecendo que causam enfermidades, dores, e vem um junto com o outro. Então, e o medo também, igual você mesmo falou, vem junto, né? Por exemplo, a frustração ela vai ocorrer quando identificamos um erro entre aquilo que planejamos alcançar e o que realmente aconteceu. Aí você fica frustrado e vem aqueles problemas, e aí a psicologia vai trazer também, falar sobre esse sentimento. E quando a gente fala sobre agressão, quando a gente usa essa palavra de imediato, a gente pensa naquela agressão física, os danos físicos que são causados ou alguém causa a outrem. E tem esse momento também que acontece, a gente observa isso, mas também tem aquela questão da agressividade, que é coisas que já vem sendo estudada há muito tempo. Então tem na teoria da personalidade, né, vai trabalhar sobre a agressividade, né, que também é uma forma de comportamento físico ou verbal, que ela precisa ser trabalhada no dia a dia, nas nossas vidas, e ela pode ser útil em algum momento, quando você consegue usar ela para que você cresça, e ela pode ser nociva quando você usa contra você mesmo ou contra outras pessoas. E hoje já nós vemos sendo nomeados, né, as questões
de agressões psicológicas que vão sendo afetando os outros, e a gente vai dando nomes a justamente esses comportamentos, né? E aí a gente vê que a psicologia tem trabalhado, tem pessoas que têm sofrido isso no ambiente social, em casa ou no trabalho, e precisa tomar a atitude de não estar naquela situação e fugir disso e poder estar numa forma bem consigo mesmo e com o próximo. Então a gente vai trabalhar esses três dessa forma, tá bom? Maravilha, maravilha. Doutor, então assim, a gente vai começar então aqui, né, conforme a ordem que está aqui pra gente, com o medo, né? Como o senhor falou, a gente já falou nisso lá no passado, mas é muito bom, sempre é bom a gente estar tocando, né, nesse assunto, porque assim, há uma limitação, vamos dizer assim, não é? Às vezes na gente, justamente pelo excesso de medo. Isso é muito prejudicial, né, doutor? Porque assim, isso em todas as áreas, né? Às vezes a pessoa não ousa mais, né? Porque ela tem medo de se frustrar. Ela não avança mais porque ela tem medo de dar errado. Ou às vezes quando ela toma uma atitude, né, e que ela não tem o costume de tomar, aí ela acha que também agora ela é obrigada a sempre estar tomando uma atitude, né? Eu gosto muito do exemplo do jogador de beisebol, né? Por exemplo, quando a bola é arremessada, o rebatedor, ele tem que bater, né? Então assim, só que essa bola às vezes ela tá ali, quem conhece um pouquinho desse esporte, então essa bola ela tem que vir dentro de um perímetro ali, né? De que eles chamam de base, tem que estar dentro daquilo lá para que o jogador que está ali como rebatedor ele possa bater. E aí às vezes a bola vem fora, né? E ele não rebate, mas às vezes a bola vem dentro e ele fica na dúvida, eu bato ou não rebato? Então assim, para ele rebater todas, aí ele se sente na obrigação de rebater todas, né? E se ele não rebater, ele fica com medo de, na hora que ele for rebater, se pode dar errado, e aí com isso ele começa a criar um monstro dentro dele, né? Se eu bater, eu vou ter obrigação de bater todas. Se eu não rebater, eu posso ser uma pessoa frustrada porque eu nunca tentei, né? Então, usando mais ou menos isso para a vida, né? Então, e a vida às vezes é assim, às vezes quando você toma uma atitude, você acha que se sente obrigado a tomar atitude todo o tempo, né, doutor? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque assim, até onde, né, como que eu faço para controlar isso? Como que eu faço para controlar esse medo, esses excessos ou essa falta, né, que me faz eu avançar? O medo eu sei que é um leque muito grande sobre medo, né? Mas assim, dentro desse contexto, não sei se o senhor conseguiu captar aí. Sim, foi bom o seu exemplo, e é interessante a gente observar tudo isso, porque a primeira coisa que precisamos é aprender a identificar. Quando eu consigo identificar o medo e sobre o que eu tenho medo, o que tem me feito travar, mudar, ou tem me causado sofrimento excessivo, e eu vou precisar de trabalhar essa questão em específico, né? Tem pessoas que têm medo, por exemplo, de escuro, né? E aí você vai observar, vai conversar com a pessoa, ela aprendeu lá na infância, né? Então é interessante a gente ver isso. E aí o nosso diagnóstico de transtorno DSM-5, né, que ele vai falando sobre os sintomas de questões mentais, doenças. Quando a gente fala doenças, deixa eu lembrar, são transtornos, às vezes é coisa que nós não conseguimos dar conta, ele vai observando, vai trazendo alguns diagnósticos para podermos avaliar. E no setting terapêutico você não vai pegar somente uma coisa, você vai pegar pelo menos 3 a 4 naquela avaliação que se faz para saber o que realmente está acontecendo. E é interessante quando você traz a questão do medo com a frustração, porque muitas pessoas têm medo de ser frustrado. E a frustração, ela tem até assim, a gente observa que
para a psicologia, né, a frustração é um sentimento de privação de uma satisfação primordial. Então você deixa de se satisfazer, deixa de se alegrar consigo mesmo, de poder vivenciar algo bom com medo, né? Medo do que vai acontecer, do que pode acontecer, né? Então a gente vai observar alguns sinônimos de frustração, como decepção, desapontamento, desencanto, desgosto, desilusão, insatisfação, né? Insucesso, todas essas questões. E aí eu quero, assim como você trouxe um exemplo, quando eu estava lembrando sobre essa questão medo e a frustração, se me permite, eu creio que o tempo vai dar um pouquinho, rapidamente, né? Se chegar a pergunta, pode me interromper aí. Quem tá bom, tranquilo, fica à vontade. E quem estiver assistindo pode participar. Quando eu estava fazendo a graduação, a gente tem uma cadeira, ou seja, tem uma parte que a gente chama em outros locais de estágio, né? Então a gente tinha lá o SPA, que era o Serviço de Psicologia Aplicada, em que o aluno ele já ia tendo contato, que a escola, a faculdade era uma clínica escola, e recebia pessoas para poderem serem tratados, e com isso nós aprendíamos. Eu fui cuidar de uma criança de 8 anos, uma menina de 8 anos, que foi um pedido da escola, porque num dado momento, uma menina muito inteligente deixou de interagir, começou a ficar mais embotada, presa, e não fazia as tarefas, chorava. E aí aquela menina foi levada lá para a faculdade, pediram para poder atender e ajudar aquela criança. Quando eu fui atender aquela criança, me colocaram para atendê-la também, eu aproveitei aquele momento para aprender, e eu tinha um acompanhamento dos nossos professores, né, que tinha a supervisão. E uma coisa interessante que através do lúdico, né, através de desenhos e conversando com aquela menina, eu percebi, foi perceptível que aquela menina não estava querendo ir para a escola mais por causa de uma frustração e o medo que ela estava tendo. E qual era o medo? Um dado momento, aí que ela foi falar de uma figura de afeto, que era o seu tio, se eu não me engano, era o avô, que foi morar com ela na casa deles. E um dia ela foi para a escola, quando ela retornou, tiraram ela de casa, não deixaram, mandar ela para a casa da vizinha, e foram tratar tudo ali, porque naquele dia aquela figura que ela amava veio a falecer. E então ela foi o jeito que deram para dar conta em relação às questões dela, tudinho, e ela teve que vivenciar aquela perda. E no passar do tempo, o que foi acontecendo? Ela era muito apegada ao irmão, ao pai, por questões sociais, questões de emprego. O pai estava desempregado, ele fazia alguns trabalhos esporádicos e montou um trailer para vender alimentos de frente da casa. Então ele estava sempre ali presente. E resumindo, aquela menina começou a ter medo. A mãe trabalhava num escritório de advocacia, e resumindo, aquela menina passou a ter medo de ir para a escola, e quando retornasse ela não tivesse mais ali aquelas figuras, ou seja, a pessoa que ela amava. Então esse é um transtorno de separação. Então ela ficava já vivendo a ansiedade de que, se ela fosse para o colégio, estivesse estudando, ela não sabia como que estava acontecendo lá. E nisso o irmão dela, e olha, a gente vai pesquisando, vai conversando, ela foi desenhando, foi falando, então o irmão dela foi trabalhar na capital, no Rio de Janeiro. E aí eu tive que conversei com ele, pedi para que ele pudesse todos os dias, num horário, marcasse com ela, para ter contato com ela, para que ela lembrasse. Ela se dava muito bem com a futura cunhada, que era a namorada do irmão, e o pai tinha conseguido um trabalho em São Paulo. Olha como aquela menina estava vivenciando. Então ela passou a medir o que ela tinha tanto medo de perder, que ela não queria sair de casa. Então a gente chama que é um transtorno de ansiedade de separação, do qual a criança ou uma outra pessoa, isso pode chegar ao adulto. Tem aquelas pessoas que são muito apegadas um ao outro, que não conseguem, por exemplo, sair, está dentro de casa, não vai embora, fica aqui comigo, né? Vai dormir, deixa a luz acesa, não consegue dormir com a luz apagada. Ela não quer ficar longe de casa. Tem pessoas que não gostam de viajar, de ficar longe de casa de jeito nenhum. E vai gerando um sofrimento. E as pessoas de fora vão falando, né? Que aquilo é frescura, isso, aquilo, não é.
Ela está vivendo um momento de medo que se tornou um transtorno para a vida dela, de separação, de estar distante. E olha o que está acontecendo em nosso tempo com essa questão da Covid. Nós estamos vivendo este medo a cada dia, porque vemos os números aumentando, vemos às vezes pessoas próximas de nós indo embora e nós vamos ficando temendo em relação a todas essas circunstâncias. Então, aquela menina ficou frustrada, né? Vamos colocar o medo e a frustração, porque quando ela chega em casa, qual foi a forma que eles conseguiram lidar com ela? Aquilo foi tão difícil que não deixaram ela chegar em casa. Ela não veio direto do colégio para casa. Quando ela estava chegando em casa, viu o movimento, levaram ela para a casa da vizinha, resolveram tudo que tinha que resolver, e depois ela foi comunicada em relação a isso. Então, nós podemos vivenciar isso e precisamos dar conta de tudo isso. Então, aquela alegria, a satisfação de estar com o tio, a figura que era importante para ela, né? Agora eu só não lembro se era o tio ou era o avô, mas aquilo causou medo. E isso também fazia em relação assim, o irmão foi trabalhar longe, o pai ia também, a mãe ia para o trabalho, como que ela ia ficar? Ela tinha uma cuidadora, mas ela não queria perder essas pessoas que estavam à sua volta. Então, é importante identificar, e aí foi onde o colégio pediu ajuda, e aí nós fomos identificando e trabalhando meios para que ela se sentisse segura e soubesse que eles estariam sempre presentes, estariam ali com ela, né? Então é uma coisa importante. E aí é onde entra a agressão em relação a tudo isso, né? É que ela acabava se punindo em relação a isso, porque se sentia culpada e acabava tendo reações de que era contra ela mesma. E precisou ser orientada, ser cuidada, ser ajudada, e a família foi importantíssima. O colégio ajudou, percebeu, e foi muito bom poder trabalhar com aquela criança e até o momento que ela pôde se sentir bem, segura e voltar para as suas atividades normais, né? Eu creio que a gente chega mais ou menos nesse ponto também, né, Helder? Isso. E doutor, aí eu acho que é aí então que a pessoa, né, de repente, se não houver um acompanhamento ou uma interrupção, vamos dizer assim, né, nesse momento da vida dela, é onde começa então a autoagressão, né? A gente vê que hoje é muito, mas muito comum, principalmente adolescentes, estarem se cortando, né, doutor? Então, e isso também é um movimento que muitos observam acontecendo, e esse adolescente precisa ser ouvido, ele precisa também se dar conta disso. Muitos nem se dão conta, depois quando vão sendo acompanhados, vão sendo orientados, vão observar que eles têm a automutilação e precisa ser tratado. Então, quem vai identificar muitas vezes é quem está próximo, uma figura paterna, um ente querido, um amigo que se preocupa e começa a conversar com ela, como sempre temos dito. Alguém vai perceber isso. Ou se ela se auto-perceber, né, conseguir olhar que está vivendo esse momento, é buscar ajuda mesmo e trabalhar isso, né? Quando a gente observa tanto a frustração, que é que leva a pessoa ao comportamento, e essa frustração foi porque criou uma expectativa. Tem pessoas que criam expectativa no matrimônio, na família, no trabalho, no curso que está fazendo. Quando nós falamos na última vez sobre aquele filme Uma Mente Brilhante, né? A gente dá para observar justamente que a expectativa daquele professor de matemática era alcançar o prêmio maior. E ele entrou num estágio de esquizofrenia. E ele precisou de ser cuidado até ele dar conta de tudo isso e saber como lidar. Então, todos têm condições de poder ser trabalhado. A gente só precisa não ter medo, não querer se igualar ao outro, querer, o outro consegue, eu não consigo. Observar que você, às vezes, fez uma expectativa muito grande em relação a algo que você realmente não ia conseguir, mas você pode trabalhar para aos poucos conquistar aquilo que você deseja, né? Às vezes você vai fazer algo que você quer dar um passo maior do que aquele que você pode dar. Então precisa aprender a lidar com essas circunstâncias. E outro detalhe também, Helder, para depois a gente entrar em agressividade, quando começaram os estudos sobre isso, que na realidade não é nada novo, é antigo isso daí, e hoje a gente fala agressividade
porque foi olhado em crianças esse comportamento, né? E é importante que a gente observe isso, porque muitas vezes é da questão genética, a gente tem uma parte disso, da formação, né? E outra ela é da sociedade, é aprendido, né? Então, esse comportamento, e precisamos estar atento em relação a isso. Eu estava tentando lembrar aqui, em relação quando a gente estava falando sobre a agressão, são os relacionamentos abusivos, né? Lembrar a palavra correta. E às vezes você acaba vivenciando um relacionamento abusivo e você se permite porque já passou por isso, ou tem medo de perder o emprego, medo de alguma coisa, você já foi frustrado porque não conseguiu alcançar aquilo e a pessoa acaba sendo agressivo com você por palavras e tudo. Então, a gente tem que estar bem atento quais são os sentimentos que estão nos permeando, que está passando por nós, o que estamos vivenciando, como que eu me olho, como eu me vejo nessa sociedade, como eu me vejo nesse tempo que houve tanta mudança em 2 anos, aqui em um ano e pouco de pandemia, mas quais são as expectativas, o que eu não consegui alcançar. É importante estar atentos ao que você sente, quais são as ansiedades que estão chegando aí, talvez você dê um outro nome e não esteja percebendo, mas aquela antecipação de uma ameaça futura ou não está acontecendo. O que fez você, te frustrou e você acha que não tem mais condição, não quer fazer mais nada, não quer pensar naquele detalhe que você não tem condição, e como que você age em relação a você mesmo, porque quem perde somos nós mesmos quando não ousamos fazer algo, igual aquele o que vai acertar a bola de beisebol, né? Sim. E aí é onde a gente tem que ter muito cuidado, né, doutor? Como lidar com a frustração. Eu acho que o ponto para tudo, no caso, vai ser a tal da frustração, não é, doutor Aguinaldo? Sim, ela também ajuda muito, né? Você observa todos os detalhes e em volta do que está acontecendo, né? E muitas vezes nós vamos deixando de fazer algo até por causa do outro ou por causa de nós mesmos, né? Quando você vê alguém fazer algo que não é o normal, que você mesmo está acostumado a fazer e de repente, sem perceber ou percebendo que tem pessoas que são maldosas, né? Vai ali e faz uma crítica, algo que você vira e fala que aquela pessoa é algo que ela não é, né? Você dá um nome, né? Um rótulo àquela pessoa, que antigamente a gente chamava de bullying, né? Ou melhor, a gente não falava bullying, né? As pessoas faziam, hoje já deu o nome de bullying, um tempo atrás foi se falando muito sobre isso, e a pessoa acaba se fechando e causando um dano muito grande. Porque muitas vezes uma das coisas que eu sempre pergunto quando eu estou conversando com alguém, dependendo daquele momento, é o quanto o que o outro fala de você ou pensa de você é importante para você, né? Porque muitas vezes a nossa expectativa é agradar o outro, estar bem com o outro, poder ser importante para o outro, e às vezes vamos deixando de ser nós mesmos. E aí vamos sofrendo, porque a realidade todo mundo fala, né, no popular, né, que a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. É uma realidade. Só que a gente sempre quer agradar o outro, né? Então, aí o problema todo vem os transtornos, vem as dificuldades. E aí a ansiedade de se eu não agrado, vou perder aquela amizade, vou perder aquele emprego. E aí acontece de um dia que eu não estou bem, vem a frustração e vem as dificuldades, e aí a gente acaba vivenciando. Então realmente é isso aí. Muitas vezes, por causa de uma frustração, eu vivencio um medo, e aquele medo pode se tornar um transtorno na minha vida. E a resposta que eu posso dar, ela pode ser uma resposta de agressividade ou não. Olha que coisa interessante. A pessoa que tem uma resposta de agressividade para crescimento pode ser bom. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, Elber. Sim, sim.
Eu tenho um exemplo aqui, eu gosto de lembrar da minha adolescência e juventude, né, que as coisas eram limitadas, eu precisava trabalhar. Então, assim, hoje eu sou psicólogo, mas antes eu fui torneiro mecânico. Não sou um torneiro mecânico 100%, né, mas trabalhei dentro da indústria que tinha. E eu lembro que o desafio do meu professor, e eu tomei como desafio quando eu estava fazendo o curso do Senai, foi que ele olhou para mim por alguns erros, algumas falhas que eu cometia no aprendizado na máquina, e ele falou assim: você nunca vai ser um torneiro na vida, um torneiro mecânico na vida. E aquilo assim, me deixou tão frustrado, tão angustiado, que eu falei assim: não, eu preciso ser, porque era uma coisa que eu precisava trabalhar, tinha que colocar alimento dentro de casa, né? Já desde de pré-adolescente, já trabalhando ali. E uma das coisas que eu fiz foi me esforçar muito mais. Mudei o horário dupliquei o horário que podia fazer nas férias, e aí eu fui e consegui resultado disso. Hoje, até eu chegar no curso de teologia, o que me sustentou foi o trabalho numa tornearia. Trabalhei numa empresa próxima de casa, depois mudei de empresa, fiz o curso de teologia, e depois do curso de teologia que eu fui para psicologia. Então, assim, de certa forma, foi muito bom o que ele falou para mim, mas que foi agradável? Não. Eu poderia ter desistido de tudo, eu poderia ter abandonado tudo e não ser nada, né? E isso seria uma frustração muito grande. Mas a necessidade minha me fez ser agressivo comigo mesmo, né? Usei a agressividade no trabalho, no investimento. Eu vou investir e vou chegar até lá. Eu posso não ser o melhor torneiro mecânico, mas eu fui um torneiro mecânico que pude ser sustentado pela mão de obra num trabalho, numa firma. Então, são coisas que nós vamos trabalhando. E eu, no entanto, fiquei frustrado quando ele fez aquela crítica comigo. Quando ele apresentou essa crítica, aquilo me machucou muito. E assim, eu saí dali aborrecido, cabisbaixo e envergonhado, porque teve colegas, tinha pessoas, tinha mais gente próxima, né, que riram na hora quando ouviram aquilo, e aquilo foi muito difícil. E eu precisei trabalhar aquilo de uma forma que eu pudesse investir. E como eu necessitava de trabalho, precisava de ganhar o pão do dia, né, de cada dia, precisava de uma profissão, eu corri atrás. E aí consegui conquistar aquilo que eu precisava. Então, assim, você que está nos ouvindo, você que pode ter passado por algum momento de frustração, avalie isso daí. Busque os recursos que você tem dentro de você. Eu sei que você pode estar com medo. Se esse medo está sendo um transtorno na sua vida, que está te impedindo, busque ajuda e comece a trabalhar aquilo que é melhor para você, né? Não está te trazendo o que você está vivenciando, o medo de algo que vai surgir, está sendo um risco para a sua vida? Não. É o medo que não está fazendo você movimentar. Então você começa no dia a dia e várias outras circunstâncias, né? Avalie tudo isso, procure ajuda, comece a trabalhar e mude justamente isso, porque uma das formas é também se tornar agressivo contra o outro, querer brigar com o outro, querer falar mal do outro, querer achar que o outro que está errado. Eu, com esse exemplo que eu trago, o meu professor, eu acho que ele foi duro comigo, foi ruim para aquele momento, porém a minha necessidade de não parar ali e continuar, valeu a pena de eu usar o que eu tinha de potencial para aprender e para crescer. Então nós vamos encontrar isso na estrada, no dia a dia da nossa vida. Nós podemos vencer, basta buscar o caminho correto. E se necessário, procure ajuda, converse sobre isso, coloque tudo isso para fora, né? E é muito bom poder depois ver que você conseguiu se realizar naquilo que você estava procurando. Entendeu, Elber? E é muito legal ver tudo isso. Sim, e como diz os internautas, hashtag fica a dica também, né? Para você que é autoridade sobre alguém. Porque a gente vê legal, que uma das, acredito que um dos maiores frustrações, né, vamos dizer, estatisticamente, acredito isso, na minha ignorância eu estou falando, tá? Indo pelo raciocínio lógico. É justamente as pessoas que ouviram, de repente, de alguém que era autoridade na vida dela. No teu caso, um professor, né? E aí nós temos pais, nós temos avós, nós temos tios, nós temos
professores, né? Nós temos chefes, pessoas que chegam às vezes que no fundo a sua intenção é incentivar, é tentar mostrar uma outra realidade ou mostrar a atual realidade para aquela pessoa, né? Dizer assim, ó, você vai ser um jegue se você não mudar de atitude. Aí o cara, em vez de ele mudar de atitude, não, ele toma posse do jegue, né? Então, e aí... Exato. E aí é onde começa todo um problema, sendo assim bem pejorativo, viu, doutor Aguinaldo? O senhor tá falando uma coisa tão séria e eu chego avacalhando o negócio, né? Não, mas é uma realidade, é bom que fica mais leve, descontraído, mas todos nós já ouvimos isso, talvez em algum momento, né? E eu tinha um medo muito grande, porque assim, hoje a gente está vivendo um tempo, por causa da pandemia, a questão do ensino online, o ensino em casa, então estamos vendo muita perda acontecendo, porque, vamos ser sinceros, nós não fomos aprendidos a viver esse tempo. Entramos num tempo em que todos usavam a rede social para a distração, e agora precisa usar para o aprendizado e fazer dessa ferramenta um input, um trampolim para o crescimento. E na minha época, e a gente observava que a minha mãe, muitos falavam assim, se você não estudar, né, você vai puxar carroça. Era isso que falava. E assim, eu tinha um medo tremendo disso, né? Mas Sim. chegou um momento que minha mãe chegou e falou, olha, ou você trabalha e põe comida dentro de casa, ou você vai querer estudar e não vai conseguir, vai parar do mesmo jeito, que a gente não vai pagar o estudo, porque assim, era tudo muito difícil. E, no entanto, a oportunidade que eu tive de estudar, interrompi algumas vezes por causa do trabalho, então uma dessas, o Senai foi uma dessas. Eu não fiz, na época eu saí do meu ensino fundamental, que é a antiga 8ª série, fui para o Senai, que era a oportunidade que eu tinha, e fiz o curso do Senai naquele período e fui trabalhar. Então era Senai de manhã, trabalho na parte da tarde. E parei o ensino médio, que era o antigo básico. Aí fui, depois que eu comecei a trabalhar, que eu tive uma oportunidade, falei, agora é hora de voltar a trabalhar. Fui trabalhar. Ouvi muitas vezes, muitas pessoas falando que eu ia ficar maluco. Não dá. E nós fizemos, esse foi um movimento que eu fiz. E pude conseguir. Aí termino o ensino médio, paro novamente, vou tentar fazer uma faculdade na área mecânica, de engenharia. Era muito distante, não tinha. Fui impedido de fazer por causa do trabalho. E aí foi outra frustração. Até o momento que eu fui para a teologia e depois a psicologia. E é interessante que às vezes a história da nossa vida vai passando por algumas mudanças por causa das circunstâncias. E você pode aproveitar o melhor disso daí, né? Sim. E certa feita, eu vi quando estava fazendo o curso de teologia, um juiz que já tinha aposentado, ele fazendo o curso também, e ele um dia falou isso pra gente, ele falou assim, olha, nunca diga que você não conseguiu por culpa dos seus pais. E aí eu achei interessante, porque aí ele contou a história dele, que também foi vários nãos na história dele. Várias dificuldades, e ele entrou numa faculdade que falava que a faculdade não ia valer muita coisa, porque só se pagar era que ele passava, e ele se tornou um juiz, passou no concurso público, se tornou um juiz, passando naquela faculdade, ajudando a família, e ele venceu, e ele já estava aposentado quando foi fazer a teologia, a gente conversava, eu aprendi muito com ele também. Então olha quantos aprendizados nós vamos tendo a partir do momento em que você percebe que pode crescer. Não é aquilo que você quer agora, mas você pode alcançar futuramente aquilo ou até melhor. O que não pode, né, doutor, é de repente o cara jogar uma âncora naquele momento ali e parar no tempo, né? Porque aquilo de repente chegou na vida dele, né? E de repente chegou aquele comentário e aí a pessoa se frustra de tal forma, né, que ela jogou ali uma âncora, travou ali e ficou parado, pronto, porque, né, o mundo não gosta mais de mim, o mundo acabou e não adianta, que tudo vai dar errado e tal. E é aí onde às vezes as pessoas travam, né? Doutor Aguinaldo, tem aqui já uma pergunta, né, e a gente vai trazer aqui para o senhor. Meu filho de 12 anos sofreu bullying de professor no primário e assédio no 5º ano assédio no 5º ano de outro menino. Depois disso, ele passou a ser ríspido com as pessoas e ter medo. E se fechou mais.
deve ser para outros, né? Se fechou mais para outros, até mesmo da igreja que frequento, também por ser muito ciumento em relação a mim, por ter medo de me perder, ele vive mal-humorado e pessimista. Aí a pergunta é: como posso ajudá-lo? Porque no momento não posso pagar um psicólogo. Primeiro momento que ela pode observar é que ele precisa se perceber isso, né? O ideal é que esta mãe, essa pessoa converse com esse pré-adolescente, converse com esse jovem, com a criança, né, sobre o que está percebendo. E fala para ela sobre a possibilidade de auxílio, ajuda. Hoje, eu não sei, por causa do local, fiquem tranquilos, né? Mas, assim, todas as cidades geralmente têm o psicólogo social. Procure na sua cidade auxílio de uma psicologia social, trabalhos sociais nessa área, que vão poder ajudá-lo em relação a isso. Algum tempo atrás se falava muito sobre o bullying, né? Porque quantas pessoas sofreram com isso. Esses dias eu estou fazendo uma pós-graduação e a gente estava conversando sobre a questão da rede social. Antes o bullying ficava ou na escola ou ali no bairro. Hoje acaba caindo na rede social e você sofre muito mais, né? Então, assim, é natural esse fechamento dele, essa forma dele lidar com o mundo. É natural o medo de perder aquela pessoa que é figura de apego, que está ali próximo. Então, a ansiedade se torna isso. E uma das formas é a pessoa se tornar agressiva com todos, é tentar repudiar. E ele precisa somente ver o quanto que o mundo é bom, né? E quando eu falo o mundo, eu falo aquelas pessoas que estão à nossa volta que nos ajudam. Tem aqueles que vão nos prejudicar e o viver é bom. Vou mudar a palavra mundo, né? O quanto viver é bom quando você faz isso para o seu bem-estar, quando você consegue aproveitar e se alegrar, independente do que o outro pense de você. Então, para essa pessoa, procure no seu bairro, procure na sua cidade, procure algum serviço social que tem, geralmente nas prefeituras, nos postos de saúde, possam te ajudar a ver, mas respeite também a decisão dessa pessoa. Ela tem que saber que ela se fechou, como que ela tem sentido. Então, quem está vendo isso, diga para ela. Fala, eu vejo que isso está me incomodando, a sua atitude. Você se fechou na igreja, se fechou em relação a outras pessoas. Como que está isso? É agradável? Como que você tem algum sofrimento ou não? O que é sofrimento para ele em relação a isso? E levar a pessoa a poder falar sobre isso. Olha, às vezes a gente não percebe, mas quando a gente olha uma das coisas que a gente chama de terapia de grupo, né? Geralmente nas igrejas, no meio religioso, onde você se reúne com um grupo de terapia, você aprende muito e você, quando tem as regras normais para poder trabalhar, você pode trabalhar muito justamente essas circunstâncias. E outras pessoas, pode mostrar para ele que tem outras pessoas que passaram ou passam pela mesma dificuldade. E, no entanto, a gente tem que saber lidar, se defender, sem se agredir ou agredir ao outro, mas saber dar a resposta. Espero que eu tenha podido ajudá-la, né? Mas procure ajuda. Procure que no SPA, das escolas, das faculdades que tem o curso de psicologia, costuma disponibilizar, porque é treinamento para o aluno também, que vai ser o futuro terapeuta, como também nos serviços sociais do seu município. Geralmente tem. Porque quando é uma figura de paternidade, né, são os pais ali, geralmente o filho não vai querer entristecer, vai segurar um pouco, não vai querer falar muito, mas com o outro, de repente, até consegue falar. Sim. Doutor, mais uma vez, assim, reforçando, né? A pessoa, quando é autoridade sobre a vida de alguém, ela tem que ter muito cuidado, né? Como que fala, né? Porque, assim, nem todo mundo entende do mesmo jeito, no sentido, às vezes a forma como você fala, a pessoa pode exatamente isso, entender como um bullying, né?
como se você estivesse menosprezando ou depreciando, né, aquela pessoa ou o que ela está fazendo, ou alguma coisa nesse sentido. Então a gente, você que é cristão, você que está ouvindo a rádio, né, que é pai, que é mãe, tem que ter muito cuidado na tua forma de falar, né? Às vezes você fala o que vem na cabeça e na tua cabeça, claro, você está querendo acordar, dar um sacode naquela pessoa e aí você acaba botando um peso sobre a vida dela que depois vai ser até meio difícil dela se livrar, né? Sim, e Elber, é interessante a gente observar isso, porque a questão da comunicação ela é importante no dia a dia. Então tem os ruídos dessa comunicação e dependendo do momento fica muito difícil. Quando eu dei o meu exemplo lá do curso no Senai, por exemplo, tinha várias pessoas, uns estavam conquistando, já estavam terminando e eu precisava terminar o curso, mas estava com dificuldade, não tinha minhas dificuldades. E eu de certa forma, não vou negar, eu posso falar, conversar bem, posso falar em algum local, em público, mas de certa forma eu sou meio tímido. Então, assim, eu me fecho em algumas coisas, não falo muito, procuro muito para poder dar resposta a alguém, e eu sei que isso faz parte do meu jeito de ser, né? E pensar 2, 3 vezes o que o outro está falando. E às vezes, a gente, sem perceber, você coloca um peso de responsabilidade sobre alguém, porque você falou algo de uma forma e a pessoa está vivendo um outro momento. Imagine você falar para uma pessoa alguém começa a falar das conquistas que teve, para alguém que perdeu uma prova, né? Para alguém que foi fazer a prova do Enem e por não se dar conta do local ou do horário da condução, ele chega lá e o portão se fechou. E era a oportunidade. Alguém vai dizer assim, olha, ele estudou tanto, poderia ter conseguido, não conseguiu, e aquela pessoa agora vai viver aquela angústia, porque só no outro ano que vai conseguir vai perder um ano, e às vezes tem os colegas, tem aqueles que estão à volta, e a gente vê tudo isso daí, né? É interessante que nos estudos, por exemplo, isso fazia antes, né? Não sei agora, mas muitos acabavam de fazer uma prova, aí ia conferir com o colega sobre as respostas. E aí, quando olhava, começava a dar conta que a resposta estava diferente, você nunca diz que a sua resposta que está correta é sempre do outro que fala mais, que se coloca mais, né? E aí você vai pensando assim, gente, eu vou ficar reprovado. E já fica frustrado por antecipação, já começa a viver uma ansiedade, já fica com medo, e o medo de chegar em casa e falar para os pais o que aconteceu, de assumir aquilo, e nem teve a resposta ainda. Da mesma forma acontece com o exame. A pessoa vai fazer um exame médico, e todos nós queremos ter um pouco de médico, né? E aí você já, com antecipação, você já pega e abre o seu exame, começa a ler aqueles palavreados técnicos lá, que você não consegue dar conta do que é, e você quase chega no hospital ou na sua consulta, praticamente já morto, só pedindo para o médico te dar o laudo, né? Aí ele vira e fala para você assim, tá tudo bem. Mas como assim? Estava escrito aqui? Não, tá tudo bem. Essa diferença aqui é pouca coisa, você não tem problema nenhum. E olha a angústia que você já vivenciou, né? Então, assim, isso a gente acaba agredindo o nosso emocional, o nosso sentimento. Você já sofre por antecipação, já fica com medo do que você vai ouvir. E muitos, às vezes, não vão nem ao médico para poder mostrar o exame, né? Aí fala assim, não vou fazer exame não, porque quanto mais eu faço, mais coisa eu vou achar. Você já passou por isso, Elber? Já, doutor, já passei por isso aí, com certeza, né? Já tive uma experiência na família aqui bem interessante, né? E foi exatamente isso aí, né? Depois a gente viu que não foi, não era o bicho de 7 cabeças, ele não tinha nenhuma, né? Então aí essa frustração é boa, né? Porque aí não é, você pensava uma coisa e não era. Opa, tô vivo ainda. Graças a Deus, graças a Deus. Mas, doutor Ignaldo, aí assim, hoje nós estamos falando sobre medo, frustração e agressão, né? Aí agora, de repente, eu tô em casa,
Estou ali, conheço, né, ali os meus filhos, conheço a minha esposa, conheço as pessoas que convivem comigo e tal. E aí, para minha surpresa, tem 10 anos que alguém está sofrendo com algum tipo de situação, né, algum tipo de situação emocional dentro desta área, né? Uma pessoa que está ali frustrada com alguma coisa que marcou a vida dela e eu não estou sabendo. Como que eu devo prestar atenção nisso, doutor Ignaldo? Principalmente, né, nos jovens, nas crianças, nos adolescentes. Como que eu tenho que estar atento para que eu não seja pego de surpresa e até mesmo fique sabendo que essa pessoa está aí se automutilando? Elber, é algo importante de pensarmos o seguinte: muitas vezes eu não vou perceber. Isso que é triste. Sabe por quê? Eu só consigo perceber quando o outro se expõe. Sim. E às vezes, como você mesmo falou, às vezes eu estou 10 anos ali e vai acontecendo, e para um familiar costuma ser tão difícil de observar, porque vão acontecendo algumas reações que parecem ser naturais. Isso é questão dele, ele é assim mesmo, né? E às vezes nós temos, ou não damos tempo para nós mesmos ou para o outro, ou nem paramos para poder observar ou conversar. Então, às vezes a gente cobra, eu mesmo falho muitas vezes nisso, então, às vezes a gente cobra, a gente quer saber que a pessoa responda aquilo que a gente quer ouvir, e às vezes a gente não observa. Até que, num dado momento, é uma surpresa, e olha como que nós acabamos sofrendo, né? A resposta vem do lado, isso a gente fica sabendo de fora. Alguém de fora, ou a escola, ou alguém traz essa situação para dentro da nossa casa e fala: está acontecendo isso. Você não está percebendo isso? E realmente você não percebeu. E aí nós entramos no outro problema, que começamos a autocobrança e começamos a sofrer com isso. E a resposta pode ser uma resposta agressiva, porque quando você fica sabendo disso, você quer já dar um corretivo na pessoa, e é outro momento. Primeira coisa, eu tomei noção disso, seja de fora ou veio de dentro, o que eu preciso fazer? É começar, e a gente fala assim, respira fundo, começa a centralizar você, quais são os seus sentimentos, o que está passando dentro de você, e quando você conseguir entender o que está passando dentro de você, converse com o outro, né? E você vai conversar: olha, eu estou sabendo disso, chegou isso daqui, e, se possível, mostra as fontes, porque a pior coisa que tem para nós é dizer assim: me disseram que está acontecendo isso. Não sei se você já passou por isso, né? Sim. Me disseram, e isso é terrível. Então a pessoa: olha, você foi observado que isso aconteceu, isso e fulano. Quando a pessoa trouxer para você, fala para ele, para a pessoa: olha, eu vou citar o teu nome e vou falar que foi você que falou comigo em relação a isso, nós vamos conversar. E aí começar a lidar com isso de uma forma que a pessoa possa se dar conta, possa ver isso daí e possa querer ajuda, perceber: olha, eu estou vendo isso, e ver que há preocupação do outro. Porque quando eu cobro, eu já fiz muito disso, né? Quando eu cobro, a pessoa se fecha, ou diz sim ou não, ou briga comigo, ou se torna agressiva, e eu não consegui resolver nada. E eu tenho duas formas: ou eu pego e me calo e acho que é normal, ou eu rompo os relacionamentos e não ajudo a pessoa. Então, a primeira coisa a observar é: percebeu isso? Traz a pessoa a esse conhecimento. Leve essa pessoa para poder pensar sobre qual é a atitude, por que está levando essa atitude. É um colega que chamou e foi fazer isso, foi vivenciar juntos, quiseram experimentar e deu ruim, isso aí aconteceu, começou a se tornar uma prática nociva. Então vamos conversar sobre isso. Você precisa de ajuda? Vamos procurar uma pessoa para ajudar. E outra coisa que a gente fala também é assim: eu vou te levar para o psicólogo. Pronto, causou um problema tremendo, porque ele vai falar: eu não sou maluco. Tem muitos que ainda tem essa ideia ainda. Não, olha, é até a forma de falar, né, doutor Ignaldo? Porque assim, de repente o cara tá aqui e tal: eu vou te levar no psicólogo, que ele descobriu alguma coisa, vou te levar no psicólogo. Peraí, né? Porque assim, de repente esse psicólogo é quem mesmo? Então, né? Então, às vezes, e a gente pergunta, às vezes, principalmente quando chega criança, a gente pergunta: olha, você sabe o que é um psicólogo? Você sabe por que você está aqui? Né? E eu já recebi pré-adolescente, crianças que já falaram assim: não sei por que eu estou aqui.
E aí começamos a conversar sobre isso e a pessoa começou a falar sobre o que ela estava sentindo, a criança começou a usou a tecnologia, ele mostrou algumas coisas na internet, a gente foi conversar sobre isso. E aí observar para poder orientar, que quando é criança, é claro, a gente tem que estar acompanhado com o responsável, orientar o responsável, como vivenciar isso, e se é um jovem ou adulto, perceber o seguinte: quanto tempo vem isso acontecendo? Qual foi o momento que isso começou? Como que isso começou? Qual é o dano que tem causado? Tanto emocionalmente que agora já chegou a apresentar o físico, porque eu só percebi quando chegou no físico, né? Então, mas quanto tempo já vem vivenciando isso? E às vezes nós não conseguimos perceber porque achamos comum ou normal, ou muitos vão achar que não é nada, é só uma frescura, um tique, qualquer outra coisa que aconteceu, até que situação se torna, né? A pessoa já, quando vai falar, a hora que ela está fazendo com ela já se machucou toda. É isso. Então, assim, medo, frustração e agressão. Mas, de qualquer forma, é bom a gente, principalmente você que tem criança e adolescente e jovens em casa, né, doutor Ignaldo? É bom estar com a anteninha ligada, principalmente em comportamento, né? Porque você conhece quando a criança muda de comportamento, né? Sim. E é interessante também para observar o seguinte: quanto tempo. E isso foi uma situação que obrigou, né? Nós já falamos alguns dias, quando nós falamos sobre relacionamento familiar, lembramos que a questão muitos pais, né, falavam: eu queria ter mais tempo para os meus filhos. Aí veio a pandemia, tiveram que trabalhar no home office, ficaram todo mundo separado do mesmo jeito, né? Cada um no seu canto, fazendo o seu trabalho, e daqui a pouco teve que dar conta, porque não podia ter aquele cuidador dentro de casa, e teve que dar conta do filho, e começou a ficar estressado com o filho, e não parou para poder conhecer um ao outro, aproveitar aquele momento. Então, o melhor momento é tirar um tempo com a sua família, tire um tempo consigo mesmo, tire um tempo à sua volta e veja o que você está deixando de vivenciar a cada momento. Olha, quando nós começamos, hoje você não me perguntou não, né, como é que estava aqui Barra Mansa, né, só falou que deveria estar bem, né, mas hoje Barra Mansa, pelo menos na hora que eu vim para cá, que agora eu estou aqui dentro de uma sala, né, sim, pelo menos na hora que eu vim para cá estava o tempo fechado, parecia que ia chover e frio. Eita. Rapaz, aqui tá frio. Aí quando você falou aí que em Brasília tá um sol bonito, do tempo aberto, tempo seco, né, olha que maravilha. É porque... olha só... Deixa eu me justificar rapidinho. É porque, assim, para mim, Rio de Janeiro é sinônimo de sol aberto e de céu aberto e solzão a todo vapor. Isso, agora vamos pensar aqui. Se bem que esses dias esteve chovendo na capital, tô fora da capital, tô no interior. Sim. E aí, assim, eu tô mais próximo aqui de Itatiaia, que chegou a menos 11 graus, 14 graus alguns dias atrás aí. Então sinto um frio tremendo, né? Meu Deus. Mas olha que interessante, quando você me fala do que você percebeu aí do dia em Brasília, né, me traz uma ideia de algo muito bom e gostoso. E quando eu observo o meu tempo aqui como que estava um dia maravilhoso também, embora estivesse com previsão tempo fechado, como cinza, né, se choveu ou não, o tempo está frio. Sim. Mas eu tive condições de observar como que eu estou em relação a essa manhã. Eu não sei o que vai acontecer. Olha, agora nós estamos conversando, vim para cá, nós nos preparamos, já estamos indo para o final, mas eu não sei o que vai acontecer à tarde. Então a ansiedade pode ser tão grande, eu tenho medo de tomar alguma decisão, de fazer. Eu posso aproveitar minuto a minuto e ver como que está o dia a dia. Então o observar-se a si mesmo, observar a sua volta é importantíssimo para um bem-estar mental, físico, emocional, para os nossos dias. Muito bem. Doutor Ignaldo, estamos chegando já ao nosso final, né? Ao final do nosso bate-papo aqui. O senhor tem mais alguma coisa para acrescentar em cima do nosso tema de hoje? Medo, frustração e agressão? Sim, acrescentar dizendo primeiro, vamos falando de cada um. O medo, não aquele medo que te impede ou seja, o medo que te livra de problemas.
Esse medo é natural, ele está aí presente, vai ser muito bom, vai te evitar de fazer excessos que possam te prejudicar. Mas quando esse medo começou, já vem com aquela ansiedade só em pensar, você já começa a ficar passando mal, com uma reação já difícil, então procure saber, procure cuidado, procure cuidar disso daí e você vai perceber que está te impedindo de crescer. Então dá uma olhada nisso daí. Motivo foi alguma frustração que você teve na vida, seja ela no trabalho, na escola, no relacionamento, né? E às vezes não quer mais dar conta disso? Pense em relação sobre qual é essa sensação que você está vivendo, qual é a incapacidade que está te fazendo sofrer, o que você está fazendo. Pode procurar ajuda no dia a dia e aí estar observando isso. E se a outra que nós terminamos foi a questão da agressão, observe também se ela está sendo direta em relação a você e você está sofrendo porque você não pode perder o emprego, não pode muitas coisas, e aí se isso está se tornando um abuso na sua emoção, no seu dia a dia, procure ajuda. Não se submeta a isso, procure cuidar disso daí. E se a sua agressividade está sendo autoagressivo, veja se isso está valendo a pena. Agora você pode usar essa motivação toda, vou mudar a agressividade para a motivação, ser agressivo para crescer, para poder investir na sua vida, para procurar ajuda independente do que os outros possam pensar. E aí você vai crescer no dia a dia. Procure isso para o seu bem-estar, para que você possa vivenciar o melhor que você tem de hoje, desse momento, para o seu crescimento. Ok? E um abraço a todos vocês que participaram, que estão nos ouvindo a cada quinta-feira que está aqui conosco. Quero deixar um abraço para você. Aí, até o nosso amigo que está lá em Carolina do Sul, um abraço se ainda estiver ouvindo. E dizer para vocês o seguinte, semana que vem vamos falar sobre uma palavra muito... vou dizer a palavra aqui, que é muito estranha. Procrastinação. É essa palavra. Já ouviu essa palavra, Elber? Procrastinação. E o que quer dizer isso daí? Quando você começa a adiar muitas coisas, vai adiando, e quando você vê, você está vivendo uma angústia porque não conseguiu dar conta, deixou para a última hora, né? Então, fica esse recado, fica esse abraço a todos vocês aí. Deus abençoe vocês, um forte abraço a todo mundo aí, um abraço a todos que estão nos ouvindo e olha, muito bom estar com vocês aqui. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.